Oi, pessoas lindas! Estamos de volta para falar sobre as dicas, orientações e estratégias para trabalhar com estudantes TDAH, crianças e adolescentes na sala de aula. Lá no programa, a gente já deu algumas dicas. Eu vou retomar algumas brevemente e vou falar com vocês como professores, coordenadores, diretores precisam estar aprofundados com os conhecimentos sobre como age o TDAH no corpo de um estudante, na mente, no cérebro do estudante, para saber lidar com esse estudante. Conforme eu já tinha falado no primeiro vídeo, lá na primeira etapa, o primeiro passo é que você, professor, que você, coordenador, leia e estude bastante sobre esse assunto. A gente só pode fazer uma intervenção, intervir, se a gente conhece, se a gente sabe como lidar. Se eu não conheço, eu não vou saber como ajudar, tá? E eu fiz algumas perguntinhas lá, né? Trouxe alguns fantoches para fazer algumas perguntinhas sobre: eu tenho esse aluno TDAH, eu conheço sobre o TDAH, eu conheço sobre as resoluções ou leis que estão aí para nortear o cotidiano da pessoa com TDAH, né? O que traz, o que a ABDA, a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, que está aí procurando trazer para a gente, através de cartilhas, de documentos, de resoluções, através também de leis sobre o TDAH. Eu preciso pesquisar, assistir vídeos, né, ler, para poder ajudar os meus alunos que tenham TDAH, para poder ajudar as famílias dos meus alunos que tenham TDAH. E a gente ouve muitas pessoas desesperadas. Muitas pessoas chegam no meu consultório e dizem: Elivânia, se eu tenho na minha sala mais de 3, 4 alunos de TDAH, como é que eu vou trabalhar com isso? Como você disse, existe característica diferente de TDAH, Elivânia. Existe pessoas que têm o TDAH tipo 1, que é apenas a questão da desatenção, né? Existe o 2, que tem a questão da hiperatividade e da impulsividade. Existe o 3, que tem os dois, né? Que é o tipo combinado. E como é que eu vou lidar se eu tenho, às vezes, alunos na minha sala que têm tipos diferenciados? Professor, a estratégia que você usar para um, você pode usar para todos, independente de que tipo ele tem, tá? Você pode usar as mesmas estratégias. A mesma adaptação curricular que você vai fazer para um, você vai usar para todos. Adaptação de provas, adaptação de aula, adaptação de pesquisas, adaptação de trabalhos, você poderá usar para todo. Então, não fica preocupado. Há uma sobrecarga? É fato. Mas a gente precisa estar enquadrado dentro dessas resoluções, essas mesmas que eu falei lá atrás no primeiro vídeo. A gente precisa estar pesquisando, se adequando, porque agora, nesses últimos anos, tem se falado muito, né, do apoio, do suporte que as escolas precisam dar às crianças que trazem esse transtorno, que não é uma deficiência, como eu já disse. Não é uma deficiente, eles não são deficientes intelectuais, não são deficientes visuais, né? Não são surdos, não são deficientes auditivos, mas eles trazem, são disruptivos, eles trazem algumas disfunções que precisam ser flexibilizadas e ter dado atenção. E a gente não pode passar despercebido, porque um cérebro de uma criança, de um adolescente TDAH, não se processa, não tem o mesmo ritmo do que um cérebro daqueles que não são TDAH. Então, essas considerações precisam ser levadas a sérios, tá? E as escolas precisam também estar enquadradas dentro dessa realidade. Dessa realidade que, se a gente usar, eu garanto. Eu posso dar garantias, inclusive, como diretora de uma rede particular, de uma escola particular, né? Que é muito melhor a gente fazer desse modo do que não fazer. Porque não fazer se torna muito mais difícil, se torna muito mais complicado, tá? Então é melhor a gente seguir esse guiazinho, procurar se adequar. E tudo na vida que é novo pra gente, que nós não estamos acostumados, exige da gente tempo, exige da gente, sim, estudo, exige da gente flexibilidade no planejamento. Ah, meu Deus, eu vou ter que planejar agora a aula
vários tipos de aula? Não, porque às vezes uma aula que você planeja pensando no TDAH, uma aula que você planeja pensando naquele indivíduo que você tem na sala que é TDAH, vai servir para os outros também, para os outros alunos que não são. Por exemplo, vamos lá as nossas dicas, né? Eu já citei algumas, eu vou voltar rapidamente, vocês viram lá, e aí eu só vou voltar, vou dar uma pincelada para vocês acompanharem, mas perceber que essa adaptação curricular no guia para professores, que vocês encontram, inclusive, esse guia para professores aí disponível na internet, na cartilha da ABDA. Bota lá, pesquisa. Vocês encontram tudinho bonitinho. Vai ajudar bastante vocês. Estabelecer rotinas, nós falamos, né? De estabelecer rotina diária em sala de aula, assim como o pai tem que estabelecer em casa. O TDAH precisa de rotina. Se ele não tiver uma rotina, ele se perde. Ele se perde com facilidade porque o TDAH, ele tem uma predominância de desorganização, de desorganizado. Às vezes ele não consegue se organizar no tempo e no espaço. Então a rotina favorece e facilita muito a vida do TDAH, principalmente nas abordagens de aprendizagem. Depois eu falei lá, criar as regras de sala de aula, não só aquelas regrinhas que nós colocamos em cartazes, que a gente faz para todos na sala de aula, mas regras gerais, né, que não só ficam nos cartazes, mas a gente precisa criar como um diário de bordo, né? Vamos lá, quais são as regras da sala de aula, como qualquer professor cria as regras. E no TDAH você pode criar algumas regras específicas para ele. Chama teu aluno TDAH no particular e eu dei a ideia de, veja lá no outro vídeo, de pôr a mão no ombro quando combinando com ele nessa regrinha, quando ele perceber que ele está desatento no mundo da lua. Tá? Depois, agenda escolar para casa. É o momento em que você vai criar uma agenda com ele, senta com ele, verifica. Tem TDAH que chega em casa e ele não consegue copiar a agenda do que ele tem que fazer em casa. Então vai lá, verifica, sonda se ele copiou essa agenda bonitinho. Mantenha contato com a família sempre que necessário, né? Principalmente em casos que você vê que o TDAH não está trazendo a agenda no dia seguinte, não está cumprindo, ou então na aula seguinte, alguma coisa está errada. Então fique atentos a essa agenda escolar casa, para o TDAH. Sentar na frente da sala de aula, como eu falei, bem na frente do professor, para que fique ao alcance do seu olhar. Nunca deixar ele sentar perto daquilo que traga estímulos, como janelas, portas, né? E nessa questão de sentar, eu vou aproveitar e abrir aqui um espaço, né? Um parêntese para o ambiente. Eu sempre gostei muito, desde quando eu me formei em magistério, aliás, desde o meu estágio, muito de cartazes, de botar muito cartaz, era cartazes para tudo, né? A hora do dia, o ajudante do dia, né? O clima-tempo, o número, a relação de alunos, frequência. Tenha cuidado se você tem alunos TDAH na sua sala, porque todos esses estímulos visuais poderá, infelizmente, prejudicar o TDAH. Não quero dizer com isso que a nossa sala tem que ficar paredes em branco. Não, nós temos que ter estímulos. Mas tem cartazes que eles podem ser móveis, que você pode usar durante a aula e depois retirar e guardar e, se precisar, utilizar novamente. Entendeu? Porque às vezes tem salas que dão um clima de poluição visual. Não vê outra coisa a não ser cartazes na sala toda. Então, para o TDAH, que tem um estímulo visual muito forte, ele fica ali olhando aqueles cartazes e a aula tá indo, né? A aula tá voando, ele se perde bastante. Já que nós estamos falando dos cuidados que teremos com os TDAH, esse é um dos cuidados que devem ter. Além daquele de fazer com que o TDAH não fique muito longe de você, muito longe do seu olhar. Até porque se você precisar tocar, você não tem que estar lá distante, não tem que estar gritando, chamando esse aluno muito longe, tá? Matérias mais difíceis no início da aula. Então, assim, quando os coordenadores forem fazer horário, vamos investigar quais são as salas onde tem o número maior de alunos já diagnosticados TDAH. Então, as matérias que exigem muito atenção, principalmente, por exemplo, as exatas, a língua portuguesa, outras matérias. Na verdade, todas as matérias exigem atenção, né, pessoal? Mas algumas exigem mais atenção. Vamos fazer com que essas matérias elas possam ser colocadas no horário da aula, mas no início da aula.
tá, gente? Mas no início, porque não só para os alunos que têm TDAH, mas para os demais, tem um certo momento no final da aula que eles já não conseguem mais produzir, né? Com a mesma ativez que eles produziam quando eles chegaram, cheio de vida na escola. Então, a gente tem que ter cuidado isso no geral, de modo especial com os alunos TDAH, essas matérias de maior complexidade, maior tensão. Pausas regulares. Então, o TDAH precisa de pausa. Ele precisa de um tempo para ele. O cérebro dele tem um momento que desliga. E quando ele... Vou usar essa linguagem do senso comum, tá? Para não usar uma linguagem mais da neurociência. Mas quando ele apaga, ele dá aquele apagão, né? Você tá falando, ele tá olhando para você, mas o cérebro dele está, né, stand-by, ele está desligado. E talvez você fala, menina, ele, Aí aquele momento é o momento que ele tá lhe olhando, mas ele não está lhe ouvindo. Ele não está lhe compreendendo. E aí onde você precisa conhecer isso também para você ir lá, sem gritar, sem mexer, olhar e falar assim, posso te fazer uma pergunta do assunto? Ele vai dizer, pronto, não entendi, não sei. Então ótimo, volta para a aula, vem para cá, tá? E aí você precisa dar, na verdade, essas pausas regulares. E essas pausas regulares, elas servem tanto para a aula quanto para o momento de atividades de apresentação de trabalhos, de provas, né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre o tempo da prova, que pode ser um pouco mais prolongado, como eu disse lá no vídeo anterior, né? Para as pessoas com TDAH. Ensine técnicas de organização de estudo. Eles não têm uma organização do estudo, então precisa ter alguns ensinamentos, normalmente, de técnicas, de como eles vão, pega aqui essa técnica para você perceber, para aprender mais a sua atenção em relação à organização do estudo. O professor precisa, isso é importantíssimo, organizar o seu estudo. E nessas técnicas, uma delas que eu cito é a questão da organização, inclusive do material didático, que seja colorido, para chamar a atenção deles, já que a atenção é baixa, tem que fazer as coisas para que chame a atenção. Então, nos cadernos, você dividir, pedir para a mamãe dividir com papeizinhos coloridos, cada matéria, para ele saber que fica mais fácil para na hora que ele for pegar a matéria, o caderno, ele chegar mais rapidamente à matéria. Então, são algumas técnicas para organizar melhor o momento de estudo, tá? Organizar, inclusive, o material, essas técnicas para organizar esse momento de estudo, o material sobre a carteira, sobre a mesa do estudante. Tempo extra para responder as perguntas. Então, a gente pergunta, né, muito. Então, dá um tempo, não é perguntar, dizer, bora, responde. Essa pressão não funciona com o TDAH. Quanto mais a gente pressiona, mais ele dá o famoso branco, ele pode até saber, mas não vai responder. Então, pensa direitinho, né, dá um tempo extra para ele poder responder essas perguntas, para que ele possa memorizar, internalizar essas perguntas, sejam elas escritas, sejam elas verbais, tá? Seja na hora do momento da participação da aula. Tem esse cuidado, professor, tá? Mais outro aqui. Questione sobre dúvidas em sala de aula. Como saber se ele está aprendendo? Se ele está tendo dúvida? Então, nesse momento, quem tem dúvida e não dá aquela impressão que você só pergunta para ele. Não é fazê-lo o centro das atenções. Vou logo ao TDAH, não, você pergunta a todo mundo, mas chega a ele também. Quem tem dúvidas, e você entendeu, tem alguma dúvida? Então, esse momento de favorecer o questionamento de dúvidas, que isso é aplicado para todos os estudantes. E é bom se aplicar essa técnica, porque aí você vai saber se também ele e os demais não estão com dúvidas acadêmicas na sala de aula. Estimula os elogios. O TDAH, normalmente, ele tem a autoestima muito rebaixada, muito baixa. Porque o que ele ouve, às vezes, em casa, dos pais, menino danado, menino inquieto, menino desorganizado, menino que não gosta de fazer o dever, a tarefa, né? Menino isso, menino aquilo. Ele ouve tantas críticas que ele fica carente de elogios. Então, o que a gente sugere, na verdade, é que vocês, professores, estimulem o elogio. Qualquer que seja o tipo de elogio, verbal ou escrito. Mandar lá, né, um recadinho elogiando, parabéns, não perca a oportunidade. E, se possível, elogie em tempo real. Ele fez algo de bom, se saiu, elogie também publicamente, perante os colegas, elogie em tempo real, para ele sentir-se valorizado, tá? Elogie quando aquela criança TDAH sempre esquece de trazer o para casa. Hoje ele trouxe, parabéns, a próxima está satisfeita com você. Ai, que maravilha, estou orgulhosa de você. E aí você vai estar dando estímulo para ele, para que ele, olha, ela gostou. E ele vai trazer
mais vezes e muito mais as atividades mais prontas. Então, estimular o elogio é uma outra estratégia interessante. Premiar o bom comportamento em sala de aula, de todos, gente, né? Premiar. Então, eu falei muito lá no outro vídeo sobre a questão mesmo de fazer questionamento, aqueles tipos estilo quiz, desenvolvendo desafios. E nesse momento de desafiar, premiar, seja com pontuações, essa premiação, seja com você poder dar para ele um bônus, né? Um bônus, olha, vamos sair mais cedo, até porque o TDAH, ele adora dar umas passeadas na sala, né? Ou, desculpa, na escola. Então, você precisa premiar o bom comportamento. Hoje, quem tem um bom... E a gente fala assim, isso é só para criança, Livânia? Não. Isso é para adolescente também. Essas premiações tem que alcançar, porque assim, às vezes tem técnica que acha muito infantilizada. É só adaptar. Adapte essas técnicas. E tem muitas técnicas que a gente usa tanto, usa e abusa na educação infantil, no Fundamental 1, mas parece que quando chega no final do Fundamental 2, a gente já vê o menino como o grande, aquele que não precisa de mais nada, e a gente às vezes diminui muito de fazer uso dessas técnicas. Vamos ter cuidado. Ele continua sendo o TDAH e vai continuar precisando de técnicas, de orientações, mesmo estando no ensino médio, mesmo estando na universidade. Olha o Enem aí. O Enem foi um exemplo que adaptou provas para o TDAH, fez adaptação de provas com enunciados menores, como nós já falamos lá no vídeo passado, né, que também perguntou ao TDAH se ele queria fazer a prova junto com os demais, ele tem o direito, né, promoveu esse direito, na verdade, dele ir para uma outra sala, a gente também pode fazer isso. O importante, meus queridos educadores, é que a gente promova essas condições de aprendizagem para que o nosso estudante TDAH possa aprender mais e melhor. Traga a aula para o dia a dia do aluno, faça recorte de jornais, de revista, nos slides, de reportagens, né, no dia a dia dele, que isso atrai muito. Ele fica assim, muito atraído, é muito atrativo, não só para ele, para todos. Quando o professor promove aulas que faça com que ele veja a realidade dele. Olha, isso eu vi no jornal lá com minha mãe e meu pai. Isso eu vi numa revista. Isso aqui eu vi lá no Facebook, no Instagram, em um site. Isso é interessante. Promova a aula, que o dia a dia do aluno esteja dentro dessa aula. Eu quis as metodologias ativas, né? Na verdade, eu estou dando várias dicas que estão dentro das metodologias ativas. Seja simpático, né? Perdão, com TDAH. Seja empático e simpático. Porque eles já ouvem tantas coisas, eles já são tão rotulados que eles precisam de atenção. Eles precisam de pessoas que compreendam eles, que dê carinho. Professor que, na verdade, sejam anjos na vida dele. E eu já tive várias experiências, desde quando eu era diretora do Núcleo de Educação Especial, que eu trabalhava não só com TDAH, como inclusive com crianças com deficiências intelectuais, de ver que o que mudava, o que favorecia a aprendizagem daquela criança era a simpatia do professor. Chame pelo nome, olhe nos olhos dele, né? Peça para ele ter calma, né? Dê para ele palavras de ânimo nessa simpatia. Você vai conseguir, calma. Não fica nervosa, não fica nervoso. Ele olha para todo mundo, vê todo mundo saindo, ele fica agoniado, que ele é muito emotivo. Desculpa, ele é muito... emotivo não, quer dizer, ele é muito agitado, né? Ansioso, e ele vê todo mundo saindo. Eu queria usar ansioso, usar emotivo, desculpa, fugiu aqui, deu um branco, TDAH é assim. E aí você vai, calma, deixa ele sair, eu fico com você, fazendo a sua prova. Eu fico com você terminando a sua agenda ao final do dia. Eu fico com você para você terminar essa atividade. Seja simpático. Chegue perto dele. Mostre que você tem interesse por ele. Tem interesse para que ele aprenda, para que ele possa aprender. E não dizer, bora, menino, que demora. Ai, todo dia assim, você é o último a sair da agenda, você é o último a entregar a prova. Você não está contribuindo agindo assim com o seu estudante TDAH. Então, essa simpatia e essa empatia, colocar-se no lugar do outro, nesse processo empático, só vai ajudar. Ele, poxa, a Pro está preocupada comigo. O professor está dando atenção às minhas necessidades. Nossa, tudo isso vai contribuir psicológica e emocionalmente demais na vida do TDAH. Essa sua simpatia. Dividir trabalho por partes. Isso é importante, gente.
como falei um pouco lá atrás, tem um momento que ele não consegue mais produzir. Deixa ele respirar, deixa ele sair, né? Deixa ele pôr as energias dele para fora. E trabalho, divida os trabalhos dele, seja trabalhos de pesquisa, seja trabalho na hora ali. Coloque ele em grupos que realmente ele possa fazer um trabalho que não exija tanto tempo dele, que exija a parte do grupo lá um tempo menor. Mas fazer essa divisão de trabalhos por partes, ensiná-la a dividir de várias formas, de várias maneiras os seus trabalhos e não exigir tanto. Olha, eu quero esse trabalho aqui para amanhã completo. Para o TDAH, você pode dividir por partes. Ó, você vai fazer a introdução desse trabalho, me traga para checar. Depois você vai fazendo a primeira etapa do desenvolvimento, a segunda etapa, divida. Ele vai produzir melhor assim. Ele vai te dar uma resposta mais favorável quando você divide o trabalho por partes. Agende a lista de atividade diária. Esteja sempre checando, agendando, verificando essas listas de atividade diária. Nós falamos da rotina também lá atrás. Depois, leitura sobre os transtornos comportamentais. É preciso que você faça leitura também e mostre para ele por que o corpo dele age assim. É preciso que você, assim, olha, a gente entende porque às vezes você fica em dado momento na sala, né, agoniado, quer sair, a gente entende isso, mas fala com a fala com o professor, deixa eu dar uma saída porque agora eu não tô legal. O TDAH, ele tem um direito de saber, uma determinada fase da vida dele, quando ele estiver mais consciente, maiorzinho, ele tem a necessidade de saber que ele é TDAH, para que ele possa se perceber, se aceitar e dizer assim, olha, quando o seu corpo tiver muito agitado, né? A gente dá até algumas técnicas para esse TDAH na clínica. Você me avisa, porque aí você já percebe que chegou o limite daquele aluno de sala de aula. Gente, para outros alunos que não são TDAH, às vezes é difícil ficar 4 horas em sala de aula com intervalo de 20 minutos apenas. Imagine para quem é TDAH. Às vezes se torna cruel para quem é TDAH, um sacrifício para quem é TDAH. E eu até dou algumas orientações às mães assim, olha, lembre sempre da garrafinha de água dele. Mesmo que ele precise sair, porque é bom que ele saia também, mas ele tá com a água dele ali. Aquelas bolinhas terapêuticas, fisioterapêuticas, eu digo, bota, e quando ele estiver agitado, pede para ele tirar da mochila, ele ficar ali, ó. E o professor precisa entender porque que ele pegou aquela bolinha e tá ali, ó, apertando, colocando aquelas energias dele, estudar ali, pra dizer assim, menino, guarda essa bola. Então tem que ter esse diálogo família-escola. A mãe chega, ó, professor, se ele pegar alguma bolinha aí, a terapeuta dele falou que é bom e ensinou para ele. A gente dá várias estratégias dentro da clínica que a gente pede para as mães também dialogarem com as escolas, porque o professor não é um adivinhador. Ele não tem uma bola de cristal para saber porque comigo tá ali com aquela bola, ele vai mandar guardar. Então o importante é que haja esse diálogo, essa parceria entre família e escola e família, tá? Seja assertivo. Assertivo, principalmente no uso das suas palavras. Saiba o que você precisa usar, o que dizer. Tem palavras que ela vai fazer um efeito eterno. Nunca mais vai sair. Eu conheço uma criança que por uma questãozinha boba que ela foi brincar antes do intervalo com o professor foi tão grosso, a humilhou na frente, perante todos os seus colegas, que essa criança hoje é um adulto. E quando até hoje ele fala do que esse professor fez, a gente percebe o sentimento da dor no olhar, né? No lacrimejar dos olhos desse adulto. Ele ainda não conseguiu vencer isso, né? Está na terapia, inclusive, para vencer essa etapa da vida e outras. Mas ele é um TDAH e ele só veio entender o que isso lhe causou sofrimento depois da vida adulta. Ele criou uma antipatia pela matéria daquele professor. Ele criou uma antipatia, inclusive, pelo professor, pela forma como o professor o tratou. Então, seja assertivo. Acerte na forma de tratar os seus alunos, não só o TDAH. Acerte nas palavras, né? A gente sempre diz, não são as palavras que machucam, mas é a forma como elas são ditas. E às vezes dizer um não desse jeito vai doer muito mais do que falar para esse mesmo não para um outro aluno de uma forma assertiva. Não, meu amor. Não, não pode. Eu vou lhe explicar por que não pode. Eu quero que você também entenda o porquê que a própria precisa te dizer esse não. O porquê que eu escolhi te dar um não e não te dar um sim. Então, seja assertivo com as palavras. Seja assertivo até no seu comportamento. Pierre diz o quê? O corpo da gente fala. Às vezes você diz assim, não, mas eu não falo grosso, eu não levanto a voz. Mas você olha, que às vezes o olhar são 2 punhais para o coração do TDAH. Às vezes a forma de você, ó,
Boca e olho, né? Bate fazer isso. E às vezes a cabeça. Você não disse nada verbalmente, mas o seu corpo emitiu uma mensagem, o seu corpo disse. Então tenham muito cuidado, seja assertivo corporalmente falando, seja assertivo da sua verbalização, porque tudo isso vai favorecer para todos os alunos, não apenas para os alunos TDAH. Esteja alerta e antecipe problemas. Então, quando você perceber, fique sempre alerta que tá havendo problema, principalmente os bullies, né? Se tratando de escola, perceba o bullying. Às vezes o bullying vem disfarçado e você tem que estar muito alerta para perceber esse bullying disfarçado. Perceba também os problemas que o próprio aluno TDAH vai trazer para ele mesmo. Quando você vê que ele está irritado, que ele está nervoso, ele às vezes já chega de casa por algum problema que aconteceu lá no lar, nervoso, irritado, fique alerta. Essa criança precisa de você, professor. Da sua atenção, do seu carinho. E às vezes é tão pouco que você dá. Aquele pouco que você dá é tão grandioso, tão muito pra ele. É você chegar e perceber que hoje ele chegou irritado, agoniado, você pegar na mão dele, ou então olhar no olho dele e falar assim, ó, não sei o que é que você está passando, mas conta comigo. Vai passar, vai ficar tudo bem, fica tranquilo. Confia em mim. Se precisar de mim, conversa comigo lá fora. Tá? Eu tô aqui pra te ajudar. No que eu puder, eu tô aqui pra te ajudar. Poxa, são coisas tão pequenininhas. E que eu vejo, Elivânia, eu tenho lá tempo pra estar observando isso, pra fazer essa sala de aula. Eu tenho tempo pra dar aula, eu sou andadora de aula. Como diz, né? O nosso querido e saudoso, né? Isamitiba, dadora de aula, né? E repetindo Isamitiba, Celso Antunes usa muito essa fala de Isamitiba, dadores de aula. Eu não sou apenas uma dadora de aula, que eu tenho apenas que dar aula. Eu sou uma educadora. E se eu sou um educador, e se eu sou educadora, eu tenho que ter uma visão holística do todo dos meus alunos e da minha sala de aula. Uma visão, inclusive, psicológica, emocional e não apenas pedagógica. Essa é a diferença entre professor e educador. Professor é dador de aula, porque também tem professor que não é dador de aula, é professor. Então, e agora você psicólogo na sala de aula, você mãe, você tudo isso e dá tempo. Eu digo pra vocês, gente, hoje eu estou aposentada da educação, não sou exemplo pra ninguém. Mas graças a Deus e alguns alunos que eu tenho, eles estão aí como minha testemunha, não me deixam mentir, eles sabem disso. Quantos alunos eu precisei chegar e às vezes eu chegava num momento de fome do meu intervalo, porque eu não tinha tomado café da manhã. Me lembro muito desse cenário lá no CEMOB, onde eu trabalhei muitos anos, estudei lá também. E às vezes eu vi que tinha alguma aluna ali durante a aula toda que estava naquele cantinho triste. Aquela aluna que às vezes nem sempre era assim, ou que era, mas estava pior do que os dias anteriores. E eu deixava meu intervalo para dizer o seguinte, eu preciso falar com você. Às vezes a aluna, o que foi, professora? Eu não fiz nada. Calma. E às vezes eu falava, dizer, você quer falar comigo? Você está passando por algum problema? Eu posso te ajudar? Confia em mim. E se não confiar, apenas saiba, você tem alguém quando você precisar para confiar. Eu acho que isso faz a diferença, você faz isso em menos de 5 minutos. Não precisa, às vezes usar meu intervalo todo, porque algumas queriam desabafar, hoje eu não tô bem. E algumas, como eu trabalhava também com adultos, eram casadas, estavam com problemas conjugais e não conseguia se concentrar na aula. Outras moças com namoro, outros problemas com o pai, que era alcoólatra, ou separando. Cada uma trazia uma ordem de problema diferente. Eu sei que além de ser professora de psicologia, literatura, que eu era naquela época, filosofia, eu sei que naquele momento eu fui professora da vida daqueles meninos. E é isso que me orgulha. É isso que me orgulha dizer assim, hoje eu não estou dentro da sala de aula. Hoje eu estou aposentada, né? Completei, fechei um ciclo da minha vida profissional, um dos ciclos da minha vida profissional. Mas eu posso dizer para vocês, né? Sem falsa modéstia, eu me sinto muito orgulhosa, porque eu sei que eu contribuí. Sei também que não fiz muitas coisas que eu deveria ter feito, mas o importante é o processo. O importante é o resultado. O processo foi feito, é o resultado que a gente vê hoje, né? E ter um carinho por todos esses alunos. Tantos alunos que foram lá do meu início da minha carreira, né? E todas as escolas, a escola Erasmo de Oliveira Carvalho que eu ensinei, né? Lá na antiga, que a gente chamava antiga Nossa Senhora das Graças, lá no CEMOB, lá em Pedra Alta, onde eu também trabalhei, João Vieira, Pedra Alta, perdão.
com os meus alunos universitários, na faculdade AGES, onde também lecionei tanto em Paripiranga quanto em Tucano, eu só posso dizer, não fiz tudo, mas eu fiz alguma coisa. E dá tempo. Então, a gente não pode usar isso como justificativa e vamos dizer assim, justificativa e desculpas. Né? Quando a gente quer, a gente faz. Né? Não espera a hora. A gente não espera a hora, a gente faz acontecer. Então, é isso. É isso que a gente precisa perceber. Faça contato visual, já disse, né, gente? Olhe nos olhos, não fale assim, olhando pra lá, não sei o que, porque você viu. Ah, menino, para você tá lá escrevendo ao quadro, ou tá de costa. Faça o contato visual, olhe no olho, porque às vezes é nesse momento que você olha no olho, aqui, ó, do seu aluno, você olha bem no olhinho dele, que você vai perceber coisas, que o olhar dele vai dizer coisas que você nunca viu. Mas você vai ver nesse momento. Então, faça o contato visual. Isso é imprescindível, tá? Utilize a internet com ele. Não é só com você, não. Utilize a internet porque eles gostam muito. O TDAH ama. Ama a internet, ama jogos, ama desafio. Ele gosta muito disso. Então, se ele gosta, e nós estamos falando do que ele gosta para ele aprender, né, para que as abordagens de aprendizagem cheguem mais nele, utilize a internet com ele. Peça para ele pesquisar. Eu quero que a pesquisa seja sua. Ai, meu Deus, ele vai chegar tão cheio de valor. Pô, a professora pediu lá que a aula dela hoje, ela me escolheu para que fizesse uma pesquisa sobre o assunto que ela deu hoje da aula. E quem vai começar a aula na próxima semana sou eu. Apresentando a minha pesquisa para os meus alunos, né? Se ele for muito tímido, ele não for muito extrovertido, você não precisa também expor ele demais. Você pode dizer o seguinte, gente, ó, faz a pesquisa que eu leio para você. Outro dia você vai ler, você vai treinando as habilidades sociais dele também. Lá na frente você vai treinar as habilidades sociais. E você vai ler, gente, eu quero trazer uma pesquisa muito boa que o colega de vocês, né? O José das Quantas trouxe e eu gostei. Ele pesquisou sobre o que nós discutimos na aula passada, ele trouxe algumas informações que eu não dei na aula passada, informações interessantes. Gente, isso vai ser show. Show de bola. Vai lá, faz lá que você vai ver. Você não vai ver outro resultado melhor, tá? Utilizando essas pesquisas de internet. Estimule a prática de esporte, eu também falei lá, é importante você estimular o esporte dentro e fora da escola. Ele precisa gastar essa energia, pôr para fora essa energia que está contida no TDAH. Ele precisa, em todos os tipos de esportes, né? Existem alguns mais especificamente, né, que eles têm mais, vamos dizer assim, são mais adaptados, né? O judô, por exemplo, o karatê, o futebol. Alguns esportes, principalmente, que precisam trabalhar com ele, regras, normas, que é o que eles precisam ter, que são regras, que são normas, envolvimento em equipe, que muitos têm dificuldade de relacionar-se com o outro. Então, esporte para favorecer também isso, né? Para favorecer essas habilidades no indivíduo TDAH. Estou terminando, tá, gente? Além disso, de estimular os esportes, gente, eu quero pedir para vocês que vocês sempre façam perguntas. Perguntas de todas as ordens e promova que ele possa responder. Para ele se sentir útil. Para ele perceber que a aprendizagem dele está acontecendo. Que ele não é uma pessoa inútil, mas ele é uma pessoa útil, tá? E a aula deve ser bastante motivadora nesse sentido. E aí, para finalizar, as sugestões de premiações escolares que eu trouxe aqui para vocês, que eu fiz aqui, ó, elenquei para vocês, na verdade, não fui eu que elenquei, né? A cartilha da BDA é fantástica e ela mostra algumas estratégias de sugestão de premiação escolares. Ser ajudante do professor, apagar o quadro, escrever no quadro, buscar equipamentos para a aula, né? Sair para beber água, para ir ao banheiro, deixar ele falar dos pontos positivos da aula, elogios verbais, elogios também não verbais no caderno ou em outros espaços, tá? Isso é muito importante, essas sugestões de premiações. Estratégias agora, que eu gostaria só de pontuar para enriquecer mais o que a gente já disse, para atrair a atenção dos alunos em sala de aula, né? Então,
Se for um momento um momento tá escuro, tá nublado, então vá lá, você vê que o TDAH, os alunos estão desatentos, apague e acenda a luz, se a luz for, o interruptor for na sala, porque hoje os interruptores estão sendo fora da sala, né? São estratégias assim, acende e apaga a luz da sala, diga frases do tipo, atenção todo mundo, batendo palma, atenção todo mundo, turmas, vamos lá. São, na verdade, alguns links que você faz para quem está desatento ficar mais atento. Utilize o giz colorido como marcadores coloridos no quadro, que isso também favorece a atenção, até para dividir, né? Na verdade, uma questão, uma alternativa da outra. Faça contato visual, já falei para vocês, durante todo o tempo que você estiver ministrando a sua aula. Use todos os recursos necessários de multimídia, retroprojetor, vídeo. Retroprojetor não, gente. Só hoje nós estamos usando outras coisas bem mais evoluídas, né? Que não é só esse. Vídeos, músicas, internet. Essas estratégias também, gente, está naquele livro lá, Desatentos e Hiperativos, né? Que é um manual para alunos e professores do TDAH, né? Antes de mais nada, antes de qualquer coisa, seja empático. Prove para esse aluno TDAH que ele não está sozinho. Seja realizado enquanto professor. Mostre que, apesar da dificuldade que temos, a gente pode aprovar esse aluno TDAH na vida, não só nas avaliações. Usando dessas estratégias, não só para o TDAH, você terá uma classe promissora. Você terá alunos que vai ter um capítulo especial da sua história de professor, de educador, no livro da vida desse aluno. Pode ter certeza disso. Eles vão se tornar pais e mães, eles vão se tornar grandes profissionais, mas eles jamais vão esquecer do que você contribuiu para a vida deles, independente se eles tenham o transtorno de TDAH ou não, se essas questões disruptivas estão presentes na vida deles ou não. Eu posso dizer, enquanto educadora, eu tive muitos professores que fizeram a diferença na minha vida, que me ensinaram quando eu pensei que eu não poderia aprender, que me mostraram caminhos que eu achei que não existiam, que mostraram a luz lá no finalzinho do túnel. Eu achei que só tinha escuridão. Lembro deles. Gostaria até de citar aqui, mas não são poucos. Mas eu também lembro daqueles que não se importaram com o meu desaprendizado, com a minha falta de atenção. Lembro daqueles que se irritavam com alguns comportamentos meus. Esses também permanecem. Hoje, ressignificado a lembrança desses que não me ajudaram muito. Talvez porque não pudessem me ajudar, porque não entendiam, porque não estudaram as questões que eu necessitava para trabalhar o meu comportamento e o meu aprendizado naquela época. Não os culpo. Não estou aqui para apontar o dedo para nenhum deles. Muito pelo contrário, eles também são inspirações na minha vida. Eles também estão servindo para que eu não queira repetir com os meus alunos ou com os meus clientes o que eles, infelizmente, de uma forma ignorante, por não conhecer, fizeram comigo. Isso para minha inspiração. Seja alguém novo e diferente na vida dos seus alunos. Seja o diferente do ponto de vista de não ser o melhor. Até porque nós queremos ser melhores cada vez mais, melhores no sentido de melhorar a nossa prática, de melhorar o nosso profissionalismo, mas não no sentido de melhor para subir nas pessoas, de se sobressair os outros, mas o melhor no seu profissionalismo e na vida dos seus alunos. Eu desejo para vocês que essas pequenas sugestões, orientações aqui dadas possam ser efetivadas, principalmente quando nós voltarmos às aulas presenciais. Mas elas podem começar agora com as aulas remotas, com as aulas online. Ela pode começar agora, né? A gente pode olhar no olho através da tela, como eu estou olhando aqui para vocês. A gente pode emitir palavras de carinho para todos através de uma projeção, através da mídia. Não espere para amanhã.
faça acontecer agora. Faça acontecer hoje. E aí você vai ser o diferencial na vida de muita gente. Um beijo e um queijo. Fica com Deus e que a tua profissão, essa linda profissão de educador, a mais sublime, com todos os respeitos às demais, porque todas as outras vêm da nossa profissão de professores, educadores, que a sua profissão seja iluminada. Você escolheu a melhor parte. Você escolheu educar. Você escolheu ensinar. Você escolheu estimular. Você escolheu motivar. Você escolheu fazer gente que foi gerada, mas que estavam ainda em processo de construção. Você não imagina o poder que você tem na vida dessas pessoas e, principalmente, de fazer com que essas pessoas elas sejam líderes, né, delas mesmas e do mundo, e que elas possam ter o poder da mudança do nosso país. Por isso que eu acredito muito que a educação muda não só pessoas, muda o mundo. Tchau, até a próxima.